Oi gente, bom dia. Eu sou o Vitor do PET e hoje é uma videoaula a respeito de classificação de grau de hiperestaticidade das estruturas. Bom, primeiramente, para a gente classificar uma estrutura em seu grau de hiperestaticidade, a gente deve saber quais são os tipos de apoio, certo? Porque cada tipo de apoio, o que é um apoio? Um apoio é um lugar onde a estrutura vai estar exatamente apoiada. Então esse apoio, ele serve para receber as forças e ele vai equilibrar os esforços de modo com que o somatório, como vocês viram antes em isostática, mecânica dos sólidos, essas coisas, o somatório dos esforços vai ser zero, né? Tanto internos quanto externos, se a estrutura, né, for uma estrutura estática. E aí com isso você vai ter basicamente três tipos de apoio. O apoio do primeiro gênero, um apoio do segundo gênero e um apoio do terceiro gênero, tá bom? Essas aqui são representações mais simples, só do apoio, que é para a gente entender melhor. Então, o apoio do primeiro gênero, por que ele chama apoio do primeiro gênero? Porque o trabalho dele em si é justamente limitar o deslocamento em uma direção. A partir do momento que ele faz isso, você vai ter um surgimento de uma força ali para equilibrar com o deslocamento nessa direção. E nós temos, o quê? Nós temos três equações de forças, que é o somatório dos momentos, o somatório, vou escrever aqui, somatório dos momentos tem que ser igual a zero, o somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero e o somatório das forças verticais também tem que ser igual a zero. São as três equações que a gente tem. Então, por exemplo, em uma estrutura isostática, eu vou fazer uma viga isostática. É uma estrutura das mais simples que a gente pode fazer. A gente tem dois apoios. Um apoio de segundo gênero, aqui, e um apoio do primeiro gênero aqui, na direita. O que a gente pode fazer? Aqui é perceptível que o apoio do segundo gênero, esse desenho aqui em si, ele já é uma representação de um intertravamento, uma espécie de fixação do apoio. Então, ele vai estar aqui limitando o deslocamento em ambas direções, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas, diferentemente do apoio do terceiro gênero, que também faz isso, o apoio do segundo gênero não limita momento. Então, o momento vai ser sempre zero, tanto no apoio do segundo gênero quanto no apoio do primeiro gênero também. Então, se a gente leva em consideração o apoio do segundo gênero, você vai, como ele limita em duas direções, você tem 2 aqui. O que é esse 2? É o número de forças que você vai encontrar. Vai ter uma força aqui, horizontal, e uma força vertical também, para um dado carregamento, colocar uma carga pontual aqui no centro, por exemplo. Então, o outro apoio aqui, esse apoio do primeiro gênero vai ter 1. Certo? 2 mais 1 igual a 3. E 3 é o total de somatório das forças que a gente tem para que isso seja zero. Perceba, que tem momento, as forças horizontais e forças verticais. E aqui nós temos 3 forças. Então, 3 menos 3 vai dar 0, é uma estrutura isostática. Mas o que pode acontecer também? Eu posso ter uma viga igual a essa, uma viga biapoiada, com 2 apoios do segundo gênero, por exemplo. Então, esse apoio aqui tem 2, esse apoio aqui também tem 2 forças, 2 com 2 dá 4, e aí 4 menos 3 é igual a 1. O que é esse 1? É o grau de hiperestaticidade. Então, se você vai fazer uma questão dessa, resolver uma viga, por exemplo, pelo método das forças, você vai ter que estar substituindo aí, uma dessas forças para poder depois calcular a estrutura. Então, outro exemplo aqui, uma viga engastada. Você tem um engaste aqui, um engaste de apoio do terceiro gênero. Vai ter nele
uma força aqui e um momento, vamos supor, né? É uma estrutura isostática. Você, com as 3 equações das forças, você consegue calcular isso tranquilamente, a depender do carregamento. Vamos colocar o carregamento aqui em carga pontual aqui na ponta, por exemplo. Com isso, como eu disse, né, você tem momento, você tem força horizontal e força vertical. Então, o que acontece? Você vai calcular as 3. Mas vamos supor que essa viga, ela não é apenas engastada. Você tem um apoio aqui do primeiro gênero. Você vai ter resistência ao deslocamento aqui em 3, e aqui também é 1. Você vai ter 4. Ou, por exemplo, nem toda viga vai ter 2 apoios, né? Posso ter uma viga mais ou menos assim. Ai, senhor, ficou muito feio. Uma viga, vou fazer aqui de novo. Uma viga. Coloquei aqui apoio, apoio, apoio e apoio. 4 apoios. Então vamos lá. 3 apoios do primeiro gênero. Então, 1 em cada. Um apoio do segundo gênero você tem 2 também. Somando tudo, aqui você vai ter 5. 5 forças que você quer descobrir, 5 incógnitas. Tirando das 3 equações, a gente vai ter 2 incógnitas agora. Ou seja, é uma estrutura com grau de hiperestaticidade igual a 2. Então, por exemplo, saindo um pouco aqui de vigas e indo para pórticos, né? Posso desenhar um pórtico aqui. Ai, não gostei dessa cor. Vou fazer preto. Um pórtico aqui, meio tortinho, mas compreensível. Um pórtico simples. Tá fazendo aqui, ó. Bi-engastado, 2 engastes. Cada engaste são 3. Então, esse engaste aqui, ó, vai me dar 3. Esse engaste aqui também com 3 forças. Por quê? Cada um vai ter força horizontal, força vertical e um momento. A mesma coisa no outro. 3 mais 3 é igual a 6. 6 forças você quer descobrir. Com as 3 equações do plano, 3. Ou seja, a estrutura tem 3 graus de hiperestaticidade. Se eu quisesse uma estrutura isostática, por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora tem 3. Você tem 3 forças aqui nesse apoio e outra ponta está livre. Então, com as 3 equações do momento, você vai ter exatamente 0, uma estrutura isostática. Agora, o que pode acontecer também? Eu vou colocar aqui de novo o apoio no terceiro gênero e pode ter uma rótula aqui no meio, ou não sei. Eu acho que é mais fácil visualizar com a viga, ou muitas vezes a gente pode simplesmente só apoiar a viga também. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma viga aqui, ó, uma viga, eu vou fazer uma viga, aquela viga que a gente fez no começo, uma viga com 2 apoios do segundo gênero. A gente viu que aqui tem 4 forças incógnitas que a gente quer descobrir de acordo com o tipo de carregamento, certo? Então carregamento variado aqui, aleatório, parcial, uma função, carregamento de uma função desconhecida. Eu vou ter 4 forças aqui, de algum jeito, e como a gente viu com as 3 equações no plano, tem 1 grau de hiperestaticidade. O que a gente pode fazer então? Como eu sei que vai ter 1 grau de hiperestaticidade, às vezes pode ter uma rótula. E o que a rótula faz? Onde tem a rótula, aqui, o momento é 0. O momento sempre é 0 na rótula. E a rótula vai produzir uma reação que vai equilibrar os dois lados, de certa forma. Então você vai ter um ponto com momento 0. E se você sabe o momento naquele ponto, você elimina uma incógnita. Então essa viga aqui é uma viga isostática, não é uma viga hiperestática. E a rótula pode ter diversas aplicações, em diversos sentidos. Então, não só para viga, mas como eu falei, para pórtico também ela serve. Eu quero fazer, por exemplo, um arco. Um arco pode ser um arco circular, pode ser um arco parabólico. Um arco aqui, ó, bi-engastado. 2 apoios do terceiro gênero, vocês já sabem. 6
6 incógnitas. Uma horizontal, uma vertical, um momento, um carregamento aqui, eu vou botar... Pode ser um carregamento distribuído aqui em cima. Não exatamente peso próprio, né? Que é um carregamento diferente, mas... Enfim, só para ter uma noção. 3 aqui, 6. O arco pode ter uma rótula aqui no meio. E aí, ó, com essa rótula vai ficar 6, menos os 3 são 3. Agora você tem 2 graus de hiperestaticidade. Ou, vamos supor que o arco não tenha rótula. Você quer dificultar mais a vida ainda. Não exatamente nesse caso, mas o que acontece? Você tem um arco que pode ser até mais simples, olhando a princípio, né? Um arco aqui, ó, um arco isostático. Ou não. Vamos dar uma dificultada aqui. Um arco hiperestático já com 1 grau de hiperestaticidade, como vocês podem ver, ó. 2 apoios segundo gênero, 4 esforços. Menos as 3 equações do plano, ou seja, 1 grau. Porém, muitas vezes esses arcos são atirantados. O que significa isso? Você coloca um tirante aqui, ó. Então você tem um arco que pode ser uma estrutura metálica e um tirante, que é um cabo de aço, né, que vai estar tracionando. E esse cabo vai ter uma força normal. Força normal em Y, por exemplo, que é o que você quer descobrir. Então, a partir desse momento, isso se torna mais uma incógnita, certo? Então, aqui você não vai ter 1 grau, você vai ter 2 graus de hiperestaticidade. Isso já deixa a questão bem mais complexa. O método das forças, por exemplo, você vai ter que fazer outros sistemas, vai ter que fazer umas multiplicações aí a mais, tá? E, bom, estrutura fechada também muda. A gente, de forma geral, considera que são 3 graus. Então, eu posso ter um pórtico aqui simples. Um pórtico que é isostático a princípio, mas se eu fecho ele aqui, ó, fica tipo uma placa de trânsito, por exemplo, ele vai ter mais 3 graus, certo? A gente considera que essa parte aqui fechada é mais 3 graus. Então, isso aqui, por mais que pareça uma estrutura, como diz, né, isostática, não é. É uma estrutura hiperestática. Porque você não vai saber exatamente como que as forças passam aqui dentro se você não fizer o processo certinho de uma estrutura hiperestática. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem esses que eu falei dos apoios, são o que a gente chama de grau de hiperestaticidade externo. Ou seja, porque vem dos apoios, das forças externas. No caso dessa estrutura fechada aqui, por exemplo, é um grau de hiperestaticidade interna. E no final, o que acontece? O grau de hiperestaticidade da estrutura é igual o grau externo mais o grau interno, certo? Então, tendo isso em mente, como eu falei, você vai ter esforços internos aqui. Vou apagar esse mais 3 aqui, ó. Vocês vão lembrar que é mais 3 que eu sei. Você vai ter forças internas aqui se distribuindo, momentos, né, na barra, não sei, depende do carregamento. Como é que você vai saber isso? Fazendo a conta. Como eu falei, o grau é a soma do interno, ou externo, né, mais interno. Ou seja, 1, 2, 3. 2 forças, 1 força, 3 incógnitas, menos as 3 equações do plano, 3. Também. Ou seja, 0. Porém, esse é o grau externo. O grau interno é a soma do grau externo com o grau interno. Como eu falei, onde é fechado, você tem 3. É a mesma lógica de você ter 3 por momento e o somatório das forças horizontais e verticais. Logo, 3 mais 0, 3 graus de hiperestaticidade. Então, voltando aqui, igual eu falei, a gente pode ter um pórtico com uma rótula, por exemplo. Então, eu vou fazer o pórtico aqui, ó. Pórtico, show de bola. Eu quero dificultar, beleza, 2 engastes. 6 incógnitas, menos 3 das equações no plano, você vai ter 2. Menos 1 da rótula, vou colocar uma rótula aqui. Porque, como eu falei,
A rótula, somatório de momentos na rótula é igual a zero, sempre. E isso faz com que você elimine um dos graus de hiperestaticidade. Então, olha só. O grau é igual a 6. Por quê? Por que 6? Eu falei, gente, ó. 3 aqui, certo? Apoio de terceiro gênero limita momento, limita somatório de forças na horizontal e limita somatório de forças na vertical. Menos 3 das 3 equações no plano, né? Menos 1 da rótula. Isso vai ser igual a 2. Ou seja, uma estrutura com 2 graus de hiperestaticidade. Vamos fazer a próxima aqui, ó. Fazer um pórtico diferente. Pórtico de casinha, que eu gosto de chamar, né? Quem era criança aí já desenhou bastante casinha. Eu gostava bastante também. Vou fazer aqui. Vou colocar... Não, assim não. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar apoio do primeiro gênero aqui. Tá? Então, isso aqui é um apoio do primeiro gênero. E aqui um engaste. O que a gente tem? 3 aqui. 1 aqui. E não vamos nos esquecer da rótula também. Então, o G, que é o grau de hiperestaticidade, é igual a 3 mais 1, certo? Do engaste do apoio do primeiro gênero, menos 1, que é da rótula. Isso vai ser igual a 0. Então, uma estrutura que você vê que tem engaste ali, que tem não sei o que, você já acha que é hiperestática, mas na verdade é uma estrutura isostática. Falando em grau de hiperestaticidade interno, né? A gente pode sempre fazer umas gracinhas a mais. Então, fazer isso aqui. Isso aqui pode ser várias coisas. Parece bastante um armário, não sei. Vai da imaginação de cada um, tá? É bem curiosa essa estrutura aqui. É uma espécie de pórtico, né? Não é tão simples, mas enfim. Se for 2D, né? Como vocês podem ver aqui, um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro também. Ou seja, 2 e 1. O que eu posso fazer? 2 mais 1, 3. São 3 equações no plano, né? Ou seja, é uma estrutura isostática. Bom, pela lógica dos esforços, o que a gente tem aqui? A gente tem que o grau de hiperestaticidade externo é igual a esses 3, menos os 3, que vai ser igual a 0. Mas como eu falei, o G é a soma do externo com o interno. Lembre-se sempre disso. Então, como eu falei, que no interno você vai ter mais 3 em cada, mais 3, mais 3, mais 3. Se você fizer o grau externo e esquecer do interno, vai ser uma estrutura isostática. Perfeito, completamente. Porém, o grau de hiperestaticidade interno dessa questão é igual a 9. Então, é um trabalhinho, né? Logo, o G, que é igual ao GE mais o GI, é igual a 9. Então, gente, o básico sobre classificação de grau de hiperestaticidade de estruturas é isso, tá? Quem tiver dúvidas, eu recomendo também que dê uma estudada no conteúdo mais básico de mecânica dos sólidos, isostática, essa parte mais tranquila, né? Que já é um conteúdo que começa a ser um pouco mais avançado. Mas quem tiver dúvida em alguma parte da videoaula em si, pode mandar e-mail para o nosso e-mail também, pode comentar, que a gente vai estar respondendo, explicando cada uma das dúvidas.